Olá, olá, meus queridos. Hoje eu vou trazer para vocês mais uma crença limitante, mais um paradigma que pode dificultar todo o teu processo do restart. Acontece que quando a gente está no meio do restart, quando a gente está com aquele vulcão em erupção, querendo de alguma forma sair, evoluir, crescer, né, dar frutos e resultados, a gente se depara com alguns empecilhos. Na nossa vida é sempre assim, quando a gente tá ali naquela rotina, naquele hábito, né, que foi criado de como levantar, de como comer, aonde comer, que hora fazer, quando fazer, enfim, nós fomos regradinhos, nós fomos treinados, né? E quando a gente é treinado para fazer determinada coisa, é difícil, é muito complicado você destruir essa crença, você destruir esse hábito, você simplesmente aniquilar esse paradigma. Não é impossível, tá? O que eu tô mostrando para vocês é que durante a vida inteira de vocês, vocês foram construindo e solidificando hábitos, né? Trazidos por pessoas, criados por você com informações externas. E aí, durante a sua vida, o seu subconsciente, ele conhece esses hábitos. E ele acha esses hábitos uma zona de conforto, né? E ele multiplica mais essas situações que você vai colocando no seu subconsciente. Não esqueça que nós temos uma gavetinha aqui escrito: ele gosta mais disso, ela gosta mais disso. Se é uma coisa boa, se é uma coisa ruim, se é um hábito bom ou se é um hábito ruim, eu não sei, mas você é quem vai dizer se é ou não. E acontece que, de acordo com as leis universais, tudo que você projeta, sendo bom ou ruim, várias vezes de forma repetida, o universo ele conspira a seu favor. E aí ele enxerga que você gosta muito disso. Sendo negativo ou positivo, ele traz mais disso para você, tá? E aí o que acontece? Por que eu estou falando isso? Nós temos muita dificuldade para desconstruir esses hábitos e, quiçá, para encontrá-los. É muito complicado você dizer que, de repente, você é uma pessoa que tem alguma crença limitante. Às vezes, quando a gente tá naquela produção de resultados, naquela coisa evolutiva, a gente começa a olhar com outros olhos e fala: olha, eu tenho uma crença, vou aqui, vou ver a melhor forma de destruí-la e colocar um outro paradigma melhor. Só que nem sempre você tá nesse estágio. Então, de repente, você tá aí vendo, parou um vídeo meu, e aí você falou assim: tá, mas eu não sou uma pessoa com crença limitante. Que tipo de crença limitante eu tenho? Né? E aí, a gente hoje vai falar de uma crença limitante que as pessoas, embora elas tenham, elas não falam sobre o assunto e também não gostam de dizer que possuem, que é o chamado medo. Ah, Vanessa, medo. Medo eu tenho de filme de terror, medo eu tenho de altura, medo eu tenho de barata. Não é esse tipo de medo que nós vamos conversar aqui. Em determinados momentos da nossa vida, nós estamos ali aconchegados e envolvidos nos nossos hábitos. E os nossos hábitos, ele virou como se fosse um ninho. E esse ninho, ele é seguro. Então, assim, tudo que você tem em mente, tem um projeto, tem uma meta que vai tirar você do ninho quentinho, você pode ter uma sensação de que eu não vou. E essa sensação, eu vou dizer para você, que chama-se medo. O medo do desconhecido é um dos maiores empecilhos para que uma pessoa chegue até o final, onde ela determinou que ia chegar. Porque o que acontece é que você não tem essa percepção. Você não tem esse controle de falar assim: estou sentindo isso, por isso eu vou parar de sentir isso e vou fazer aquilo e vou fazer aquilo outro. Quando a gente está no processo do restart, de sair do nosso autoconhecimento, de nos encontrarmos lá dentro de nós,
Nós ainda não sabemos onde começamos e onde terminamos. Nós ainda não temos controle dos nossos sentimentos e das nossas percepções. Mas, dentro do Restart, você começa a enxergar essas percepções e ter controle sobre os seus sentimentos, tá? Então, o que acontece? O medo do desconhecido, ele é um vilão absurdo daqueles que têm uma meta e um objetivo. Só que você começa a sentir algumas coisas que você não sabe nomear, que você não sabe o que de fato está sentindo. E aí, nesse momento, você acaba que sem saber o que está sentindo, o que efetivamente está acontecendo, melhor eu parar. Tem alguma coisa errada, acho que não é por esse caminho. E aí, o que acontece? Você dá um passo para trás, ao invés de dar um passo para frente. Então, a gente tem um medo em várias percepções. O medo do desconhecido, ele é famoso por aqueles que tentam e ficam tentando a vida toda. Porque inconscientemente, o nosso subconsciente, ele que é dono da zona de conforto que você criou durante toda a sua vida, vai mandando informações dizendo que não tá legal, que não é bom, que olha, se você tentar pode dar ruim. Olha, naquele dia que você tentou uma coisa semelhante, você viu, você ficou triste, ó, melhor não ir, você vai se frustrar, deixa quieto. Né? Então, ele com um jeitinho dele vai trazendo você de volta para a zona de conforto, para o ninho quentinho. E você que não tem noção do que está acontecendo, que você não tem noção que está sendo manipulado pelo seu subconsciente, pelos seus hábitos e por toda aquela parafernália, aqueles drivers antigos que estão instalados na sua cabeça, você acaba cedendo. Óbvio! Que outra alternativa você teria se você está entrelaçado com a sua zona de conforto, com o seu ninho, certo? Então, quando a gente fala assim, olha, você tem medo, vamos tentar, vamos fazer. Tem gente que tem pavor de falar assim, vamos no terapeuta. Por quê? Porque lá você vai ter que falar sobre os seus medos. E tem gente que não quer fazer esse olhar, não quer fazer esse sentir de você ver que tá tudo aqui. Porque muitas das vezes a gente acredita que a resposta, que tudo vai acontecer porque de forma externa alguém vai contribuir com a gente. Porque Deus vai fazer um milagre, porque eu vou ganhar na Mega Sena, porque o fulano e o ciclano vai me dar um emprego, porque o Beltrano prometeu que ia me ajudar. E a gente fica refém desse cenário criado por nós mesmos, né? Achando e acreditando que aquilo tudo vai acontecer na nossa vida, porque criamos um bloqueio de medo. Então a gente coloca essas situações de forma que a gente, lá no subconsciente, sabe que não vai acontecer. Gente, o subconsciente, ele tem vida própria, então você não tem controle, tá? Então, de repente, você cria situações e percepções sem saber, no seu consciente você acha que vai vir, mas o seu subconsciente, ele sabe que não vai vir, então ele tá criando essas estratégias para você nunca chegar lá. Aí você vai falar assim, tá, então eu estou criando todos os meus resultados ruins? Sim, chegamos onde eu queria. Quando a gente começa a entrar para dentro, mergulhar dentro do nosso ser, a gente começa a ver tudo que está arquivado lá. E as informações que estão arquivadas no nosso subconsciente, os nossos drivers, na maior parte das vezes, na sua maioria, são drivers ruins, são drivers de pessimismo, são drivers de medo, de angústia, de dor. São drivers que não vão de nenhuma forma impulsionar você para frente, mas só puxar você para trás.
Mas, Vanessa, eu nunca arquivei esses drivers, eu não tenho isso na minha cabeça. Então, tem. Porque na cultura do Brasil, nós temos várias circunstâncias em que são arquivados coisas negativas. E o medo está entranhado na cultura do brasileiro. O medo de você ser roubado, o medo de você ser passado para trás, o medo de puxarem no teu tapete, o medo de você morrer, o medo do plano de você ter que usar o plano de saúde do estado, o medo de alguém da sua família morrer. Medo, 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 medo. Mas, Vanessa, onde que eu encontro isso? Na televisão, nas telenovelas, nas séries, e em revistas, nos jornais, nos datenas. E aí você acaba crescendo com informações negativas e negativas, e quando não é uma informação negativa, é alguma coisa relacionada à vida do outro. Então a gente aprende a não cuidar da nossa vida, a cuidar da vida do ciclano, do Beltrano, que ganhou o Oscar, que foi premiado com a bola de ouro, com o troféu não sei do que, né? Ou então que traiu com o ciclano, que deu o golpe no Beltrano, que foi preso ali, não sei na onde. Cara, você pergunta aí para as pessoas o que está acontecendo na vida dos jogadores de futebol que foram presos recentemente. Todo mundo sabe. Agora eu pergunto pra você, quais que são os drivers que estão arquivados em você? E aí você fala, eu não tenho driver, eu não sei, não, tá tudo bem comigo, eu sou normal, não tem nada de errado comigo. E aí eu pergunto pra você, será que você sabe mesmo? Será que você só não quer dar o braço a torcer? Porque se esse é o ponto X da questão, você tá indo na contramão do que a gente tá propondo aqui. A gente está propondo aqui encontrar as travas que estão aí interrompendo ou impedindo você de chegar no seu objetivo. E a hora que eu falo para você sobre isso e você fala, não, eu não tenho, você não quer destravar, entendeu? Você quer ficar onde você tá. E aí eu vou falar para você que a tua zona de conforto e o teu ninhozinho estão muito quentinho, estão realmente conseguindo te manipular. E não tem como você sair dessa fila, não tem como você dar o restart se você não se desprender de tudo isso. Se você não desejar se autoconhecer, localizar todas as suas crenças e deletar cada uma delas. Ah, Vanessa, mas eu vou deletar o medo? O medo, ele existe. A gente tem um medo positivo, que é aquele medo pra gente zelar pela nossa vida, né? Só que o medo que eu tô falando é o medo de você ir, o medo de você arriscar, o medo daquilo que tá fora da sua zona de conforto, que tá fora do seu, da dimensão da coisa que você planeja, entendeu? Entenda que nós não temos referências positivas. As nossas referências, elas são todas negativas, uma ou outra é positiva. Só que a nossa gavetinha de referência positiva, ela tá vazia. E a gavetinha de referência de medos, angústias, dores, ela tá cheia. Qual você acha que vai estar o tempo todo mandando mensagem para você? Entende? Então, quando você tem essa percepção do medo e quando você fala assim, tá, então eu não tô indo porque eu tenho medo de ir, você tá indo, você não tá indo porque você não tem referência. Se você tivesse referência de coisas positivas, você vai começar a ter menos medo. Então, assim, o que vai acontecer? Você precisa fazer uma troca de hardware, você precisa fazer uma troca de arquivos e você precisa substituir tudo isso por coisas novas e produtivas, que é algo que todo mundo tem que fazer, mas a gente não faz. Quais que são as atualizações que a gente faz? A gente precisa ver o jornal, porque o jornal precisa atualizar a nossa vida, a gente tem que estar atualizado sobre o que está acontecendo no nosso país. Essa é a única atualização que o brasileiro faz. Quando, na verdade, as pessoas que têm mais condição, as pessoas que não têm medo de ir, os grandes players, os grandes empresários, eles estão nem aí para a vida do fulano, do ciclano ou do que está acontecendo. Eles querem saber da vida deles.
Eles estão preocupados com a vida deles. Eles estão preocupados com o resultado deles. E quando você começar a tomar a direção dos seus resultados, da sua vida, do que você deseja, você vai começar a fazer planos. Porque a gente tem uma péssima mania de querer as coisas, mas a gente não sabe nem planejar, né? Quando a gente vai fazer um casamento, o que a gente faz? A gente escolhe a data, a gente faz um orçamento, a gente põe na planilha tudo que vai acontecer, tudo que você vai gastar, tudo que você tem que fazer. É um monte de tarefas que tem que ser executadas, não é isso? Então, quando você planeja um casamento, você planeja um casamento para que ele aconteça num determinado dia. Com os nossos objetivos é da mesma forma. Qual é o dia que vai ser o start do seu objetivo? Até chegar lá, quais são os passo a passo que você tem que fazer para que isso aconteça? E de repente você fala assim, eu não sei nem por onde começar, mas fica sonhando em chegar lá, em ter e reclamando porque não consegue. Você entende? Então, assim, a gente tem uma falta, uma ausência de estrutura. E é isso que eu quero mostrar para vocês, que as crenças limitantes, elas existem e elas pintam e bordam para aqueles que não prestam atenção nelas. Mas para aqueles que já identificaram elas, você já consegue, inclusive, criar uma estratégia para sair delas. Entendeu? Geralmente, no Restart, a gente faz o quê? A gente faz umas aulas, a gente tem as nossas aulas com a mentoria, né? Na mentoria a gente coloca os pontos, tudo que a gente vai mudar, tudo que dá para mudar, eu acompanho ali os projetos, eu acompanho ali os pontos críticos, né? Para que a gente possa, então, dar o Restart. Tá? No curso do Restart, eu também coloco vários vídeos ajudando e um e-book para poder você se localizar. O e-book, ele vai dar umas chamadas de atenção que vai dar uma doidinha. Você vai falar, ai, é isso? Não acredito, tá? Então, eu gosto muito de começar pelo e-book. E aí depois vocês começam a ler, a ouvir os vídeos, a ver os vídeos, né? Eu gosto muito do e-book, que você vai destrinchar o e-book, depois você vem vendo os vídeos, e aí você vai entendendo cada passo a passo que o e-book vem falando, você vai complementando com o vídeo. E vai dando para você uma luz, vai abrindo um espaço, que você vai falar, cara, eu quero mais, eu quero ir, agora que eu não quero ficar. Então, eu queria trazer para vocês essas percepções, para que vocês pudessem identificar, para que vocês pudessem corrigir. E se vocês tiverem oportunidade de fazer o restart, faça, porque vai mudar a sua vida. E você vai conseguir identificar as crenças, identificar os drivers que estão desatualizados, vai conseguir trazer novos drivers, você vai conseguir trazer novas atualizações positivas e aí você vai conseguir então restartar a sua vida de uma vez por todas e vai conseguir chegar no seu objetivo. E aí esse medo do desconhecido vai sumir. Entende? Então, eu quero muito que você venha comigo, que você faça o restart, que você renove essa energia e que você atinja todos os seus objetivos, porque eu confio em você. Então, se você quiser, te encontro no restart. Grande beijo!